junto com a certificação, você ganha muito em gestão da propriedade. Então, você tem um maior controle, né, dos gastos, você tem um maior controle por quanto você vendeu. Uma questão que pega muito na cafeicultura: qual que é o custo que você tem de produção? Quanto que custa a tua saca? A maioria dos produtores tem um chute, né? Aproxima o número, mas que sabe de fato são poucos. E uma cooperativa também tem que estar cumprindo com certos requisitos. Então, dentro dos requisitos para a cadeia de suprimentos, né, que é o que a gente certifica enquanto cooperativa, também tem critérios ali de resiliência climática. Nós temos que ter cuidado ali com o ESG dentro da cooperativa. Então, a gente está fazendo assim um mapa de impactos ambientais aqui dentro para a gente poder mensurar e poder mitigar alguns dos impactos. O Povo do Agro está no ar, o podcast Copama, o Povo do Agro. Hoje, mais uma vez, com um tema extremamente importante para você, produtor rural, para você, produtor de café ou de várias outras culturas. Nós vamos falar aqui hoje sobre sustentabilidade, sobre certificação. E para falar sobre esse tema extremamente importante e de tendência, eu convidei aqui dois especialistas. Ele, o Flávio, que é especialista em sustentabilidade aqui da Copama. Seja bem-vindo, Flávio. Obrigado, Wellington. Olha, vamos explorar todo o seu conhecimento, hein? Com certeza. E também o Atos, ele que é trader de exportação aqui na Copama. Seja muito bem-vindo. Obrigado, Wellington. Grande prazer. Olha, eu já vou começar aqui, Atos, emendando uma pergunta para você, já que você falou que você está com tanta satisfação, um prazer estar aqui no nosso podcast. Explica para nós, né, e no final do dia, né, muitas vezes o produtor quer saber, ok, vou ter esse investimento, vai ter a certificação, mas o que eu ganho com isso, né? Então, que benefícios comerciais o produtor na certificação? Vamos pegar o exemplo aí do nosso café. O que o produtor tem? São diversos os benefícios do Wellington. Ele tem, né, claro, o ágio, mas eu diria que é o financeiro no bolso, que é importante, mas eu diria que é o menos relevante. Né? É mesmo? Mas por quê? Vamos lá. Junto com a certificação, você ganha muito em gestão da propriedade. Então, você tem um maior controle, né, dos gastos, você tem um maior controle por quanto você vendeu. Uma questão que pega muito na cafeicultura: qual que é o custo que você tem de produção? Quanto que custa a tua saca? A maioria dos produtores tem um chute, né? Aproxima o número, mas que sabe de fato são poucos. Né? Eu não tenho dúvida, Atos, assim, olha, eu tenho percorrido, né, eu tenho falado isso aí, percorrido o Brasil, visitando cooperativas aí de todos os portes, mas em especial da agricultura familiar. E o que eu tenho encontrado? Exatamente isso, as pessoas não sabem, o produtor, não é isso? Ele não sabe quanto ele ganha. Agora, essa sua provocação eu gostei, né, como você diz aí, que mais do que a questão financeira é a gestão. Você poderia dizer que ele tem mais tranquilidade para conduzir a produção? Tranquilidade. Um outro ponto que eu ia entrar exatamente aí é a segurança. O produtor, a partir do momento que ele está certificado, ele tem maior segurança. Por quê? Ele tem entendimento maior da legislação, então ele está mais protegido, ele está preparado, mediante uma fiscalização, ele corre menor risco. Então, é muito interessante essa questão de proteção da propriedade. Outro ponto muito importante para a gente citar aí. Aí sim, Atos, aí tô gostando. Vamos pros spoilers todos. Você vê que aqui nós estamos super tranquilos. Mais cafezinho ali, você tem cafezinho aí. Opa. Vamos lá. Qual é o outro ponto importante que você tem aí para nós? Outro ponto importante é um mercado em alguns determinados mercados, eles exigem que os cafés sejam 100% sustentáveis. O que quer dizer isso? Tem muito comprador, e comprador grande, não é qualquer comprador não, que deixou de comprar café, ele só compra café certificado. Né? A gente tem muito comprador... Ou seja, a certificação, eu vou puxar a língua já é do Flávio, quero saber exatamente sobre isso. Mas quer dizer então que tem muito comprador, ou seja, deixou de ser só uma certificação, de ser um reconhecimento,
para ser uma condição de negócio. De acesso ao mercado. Exatamente. Caramba. Temos compradores grandes, tanto nos Estados Unidos como Europa, que 100% das compras deles são de cafés certificados. Quer dizer, sem certificação nem senta na mesa para negociar. Não adianta, né? A gente tem exemplos, né? Não sei se a gente pode citar marcas aqui, mas não, pode citar aqui, velho. Aqui é tudo em casa. Tudo em casa. Vambora. Aqui não tem mimimi, não. Vamos para cima. A gente tem a Starbucks, que é a maior rede de cafeteria do mundo. Ela não compra um grão de café se não for certificado. Puxa vida. Ou seja, produtor. Essa mensagem é para produtor. É para produtor. Quer dizer, olha, não é questão de modismo, não é questão de condição para você escoar melhor a sua produção. Isso aí, Wellington. A gente tem outros exemplos. Nós temos um cliente que atende o Walmart dos Estados Unidos. Certo. Ele só compra com certificação. Tá, então eu vou aproveitar aqui, Flávio, você tá aí assistindo a gente para ter papo, você veio aqui para trabalhar, né, cara? Olha só. Tem uma questão, né, que a gente fala aí das certificações socioambientais. Então o Atos vem, traz essa visão, essa perspectiva aí, que vai além do econômico, do financeiro, passa pela questão da gestão. Mas a gente tem aí recentemente, né, aqui na Copama, aí uma certificação que é a Rainforest Alliance, né? Isso mesmo, né? A pronúncia está correta. Uhum. Tá. Contribui, né, com a conformidade, né, com as legislações ambientais, né, principalmente aí as brasileiras, aqui as nacionais. E como o Código Florestal. Explica um pouco para nós, mas desmistifica isso para não parecer essa coisa tão complexa. Então, exatamente, Wellington, como o Atos falou, né? O que o produtor ganha no manejo, na gestão dele ali dentro da propriedade, está diretamente ligado também aos aspectos ambientais da propriedade. Porque quando um produtor ele é certificado, ele é detentor de um certificado, seja Rainforest, seja qualquer outra certificação, existem critérios e requisitos que ele tem que cumprir, mas eu não gosto de falar que é uma exigência isso. É um meio dele aprender a gerir a propriedade dele de uma maneira mais sustentável. Perfeito. Então, dentro desses requisitos, desses critérios, tem ali cuidado com recurso hídrico, tem ali cuidado com matas nativas, tem cuidado com biodiversidade, você promover meios de aumentar a biodiversidade ali dentro da propriedade. E o Código Florestal está diretamente ligado a esses critérios, porque, por exemplo, uma área de preservação permanente, ela tem que ser bem cercada, caso tenha acesso a gado, acesso a animais ali que podem causar algum malefício a uma nascente, a um curso d'água. Então, a certificação, ela exige isso. Então, para o produtor ser certificado, ele tem que ter esse cuidado ali com uma área de preservação permanente, com uma reserva legal. E, automaticamente, quando ele cumpre esse requisito para certificação, ele está cumprindo também com os requisitos, né, do Código Florestal Brasileiro, que exige esse cuidado com as áreas de preservação permanente também. Você está falando aí das APPs, né? Isso, ou seja, APPs. A gente trazendo aí essa visão comercial, e quando você vê e enxerga isso na propriedade, o produtor, ele às vezes ele tem uma resistência, ou é percepção errada minha, que ele fala, não, vou ficar mexendo com isso, vai criar mais complicação aqui na minha propriedade, eu já tenho que ter APP aqui, ainda você vai ficar criando caso para poder me certificar. Como que isso acontece no dia a dia, Flávio? Isso acontece no dia a dia com a gente mostrando para o produtor, porque o que vai depender muito dos tamanhos, das dimensões das APPs, é o tamanho da propriedade. Então, quando a gente fala em módulo fiscal, aqui em Machado eu acho que um módulo fiscal equivale a 26 hectares. Então, por exemplo, uma APP de uma área menor que um módulo fiscal, ela não pode ultrapassar 10% da propriedade. Então, não vai ser aquela coisa que o produtor vai perder, por exemplo, a área de produção para poder recuperar uma APP, para poder cercar uma APP. Perfeito. Então, a gente tem que mostrar isso para ele, né, de uma maneira legal, de uma maneira que ele não se sinta ameaçado, nem enviesado, nem enviesado por qualquer tipo de ideologia que a certificação possa trazer, tudo assim. Então a gente tem que mostrar isso para o produtor, que o que a gente está fazendo é melhorando a gestão dele, né, e garantindo ali que ele possa produzir por mais 10, 20, 30 anos dentro daquela propriedade. Tá, então, Flávio, agora eu quero verdade, hein? Abre esse coraçãozinho seu aí. Vamos lá. Hoje, né, nós estamos agora em 2025.
ainda existe muita resistência por parte dos produtores quando se fala desse tema de sustentabilidade, dessa necessidade, dessas formalizações? Olha, a experiência que eu tenho com o pequeno produtor, não. O pequeno produtor, mesmo? ele tem pouca resistência, porque o pequeno produtor, ele sabe, ele entende a propriedade dele. Então, ele sabe que ele tem que fazer esses cuidados ali. Então, é muito mais fácil o pequeno produtor procurar a gente para poder tirar dúvidas sobre certificação, tirar dúvidas sobre um cadastro ambiental rural do que o grande produtor. Caramba, você está confirmando uma tese que eu tenho, sabe? Como eu tenho trabalhado muito com agricultura familiar e cooperativas de pequeno porte, o que eu construí de tese, tá? E você está me confirmando essa tese. Que o pequeno produtor, a agricultura familiar, ela, pela sua essência, ela tem boas práticas de sustentabilidade. Então é isso. Boas práticas de gestão ambiental. E ele tem menos resistência que o grande. Ele tem menos resistência que o grande produtor. Eu acredito que é uma questão de sobrevivência mesmo, ali dentro da propriedade. Tá aí por que o grande tem resistência? Se via de regra, o grande tem mais aquela percepção de mercado, de faturamento. Exatamente. O grande produtor não fica tão refém do mercado, porque ele tendo uma área grande, talvez ele não produza só café, por exemplo. Então, se o clima, por exemplo, afetou a propriedade dele ali, afetou o cafezal dele, com uma geada, com uma chuva de pedra, com uma seca muito grande, talvez, não estou afirmando também, ele possa ter algum outro tipo de renda ali para ele poder acudir aqui, acudir ali. O pequeno produtor muitas vezes não. Tá. O pequeno produtor muitas vezes passa... Ele é dependente. Ele é dependente de uma cultura, de um lugar só. Então, ele entende mais que esse cuidado, né, que essa resiliência climática que a gente tenta buscar com a certificação, com a aplicação das leis, das legislações ambientais também dentro da propriedade, vai poder ajudar ele futuramente a manter o negócio dele e a sucessão da família dele. Então, já que o Atos provocou aqui falando que o comercial é o que menos interessa, Atos, eu vou voltar para você já pegando o gancho do que o Flávio está trazendo aqui, né? Quando a gente fala dessa sustentabilidade, né, dessas certificações, porque assim, isso impacta numa mudança de comportamento dentro da propriedade, que eu imagino que tira o produtor da zona de conforto, né? Seguramente. E aí, assim, esses aspectos de sustentabilidade, né, que são valorizados nas certificações, né, como que isso impacta em todo esse processo? Que você está falando, né, do comercial, mas na valorização dos produtos, na valorização do café. Porque ele me disse uma coisa que me chamou a atenção. Olha, o pequeno produtor está tudo ok. Ele entende, ele é menos resistente, mas o grande é resistente. Como é que você enxerga? O que você traz para nós de resposta para isso? Isso. A gente tem aí duas situações. Temos situações aí de benefício direto e os indiretos, né? Direto, muitas vezes, quando o produtor está participando de uma certificação, ele tem chance de participar de alguns projetos onde que a gente tem investimentos. Então, isso é uma forma direta de benefício. Agora, de forma indireta, né? Hoje em dia está muito na moda a questão da agricultura regenerativa. Regenerativa, é a onda, né? É a onda do momento, onda, né? Então, por que tem isso aí, essa regenerativa? Por quê? Se você trata ali a propriedade de uma forma extrativista, provavelmente a duração, o ciclo ali daquela terra é curto, né? A lavoura é curta. Você compromete o replantio, né? Numa situação adversa de clima. Sim, imagino. Você tem uma situação muito preocupante na fazenda. Quando você tem essa agricultura regenerativa, você protege bem o solo, né? Você tem uma lavoura bem mais saudável, que é mais resiliente, né? Então, de forma indireta, traz muito benefício essa situação. Principalmente a longo prazo, né? Principalmente a longo prazo, exatamente. Isso aí é importantíssimo nós colocarmos, né? Exatamente. A gente tinha até a questão da certificação orgânica, né, que é uma certificação muito legal, estava muito em moda, mas ela traz muitos desafios com relação à nutrição da planta e cuidado com o solo. Então, essa agricultura regenerativa vem nesse meio termo, né, não sendo radical, né, de uma forma que às vezes muito produtor não consegue acompanhar. Né, o ritmo ali do tipo de certificação orgânica, né? Até porque mesmo a questão de mercado às vezes fica um pouco inviável
Sim. né, você fazer a produção 100% orgânica ali. Então a agricultura regenerativa, como o Atos falou, ela entrou nesse meio termo. E é onde que fez muito produtor grande, né, a entrar, Ter esse olhar, né? ter esse olhar. Eu tive a oportunidade de visitar uma propriedade com um comportamento, né, muito forte, há mais ou menos 2 anos já que eles vêm trabalhando, e foram dos primeiros aí né, com essa cultura regenerativa, essa pegada, exatamente. E assim, sem romantismo, viu, Atos? Eu fiquei encantado, cara. É sensacional. Não estou falando de resultado, né? E por isso que eu quero aqui os especialistas, Ô, né? Hélito, eu conheço também propriedade que a média, depois que ele adotou essa prática, claro, no primeiro, segundo ano, a média ali manteve, até caiu um pouquinho, mas a longo prazo, que nem você disse, depois do terceiro, quarto ano, a média dele subiu de uma forma bastante Relevante. É muito interessante você ver isso. E aí a gente está no período, isso eu falo de nos últimos anos, né? A gente está no período que a gente teve aí geada, tivemos seca, vários fatores adversos nesses últimos anos, e essa lavoura se manteve. Assim, Olha só. É um case de sucesso. Aí você está dizendo que é sucesso, mas é para mudar, inclusive, a cultura, né? Nós que somos latinos, né? Nós que somos extremamente imediatistas, a cultura do agora, tem que dar resultado amanhã. Isso. Né? E é uma propriedade aqui perto, né? A gente não está falando de uma propriedade lá em outra região, aqui no sul de Minas mesmo. Então, assim, é um case de sucesso que fica de exemplo para o nosso cooperado. Meninos, a nossa conversa tá sensacional, mas nosso tempo vai chegando ao final. Mas eu não vou abrir mão de fazer uma pergunta para você, Flávio, e aí o Atos complementa para nós. Eu vou ter que falar de cooperativismo, né? Eu vou ter que falar de cooperativa, porque isso está no meu DNA, está na minha vez, está aqui no nosso podcast da Copama. De que maneira, Flávio, as certificações, né, elas podem contribuir, né, ou auxiliar com a gestão das cooperativas, principalmente no que diz respeito à mitigação dos riscos ambientais? Traz isso para nós. Pergunta capciosa, hein? Sim, Wellington, muito bem, muito obrigado pela pergunta. E uma cooperativa, né, quando ela tem um selo de certificação, independente de qual for, ela prova também, além do produtor, ele está cumprindo aqueles requisitos também, uma cooperativa também tem que estar cumprindo com certos requisitos. Até porque, vamos lá, nas teorias, né? A cooperativa, ela só existe por causa do cooperado, né? Ela só existe por causa do produtor, cooperado. não tem cooperado, se não tem cooperado, não existe cooperativa. Exatamente. Então, dentro dos requisitos para a cadeia de suprimentos, né, que é o que a gente certifica enquanto cooperativa, também tem critérios ali de resiliência climática. Nós temos que ter cuidado ali com o ESG dentro da cooperativa, então a gente está fazendo assim um mapa de impactos ambientais aqui dentro para a gente poder mensurar e poder mitigar alguns dos impactos que a gente causa aqui dentro. Então hoje a Copama está alinhado a essas tecnologias, a essas formalizações de sustentabilidade. De sustentabilidade. A Copama está 100% alinhada, estamos caminhando para um futuro muito legal, muito sustentável. Parabéns, viu? E de grande relevância para a cooperativa, não só aqui dentro de Machado, mas para toda a região também. Que bom. Ô Flávio, vou passar aqui para o Atos complementar, mas já quero te agradecer, obrigado pela sua contribuição, pelas suas informações. Falei para você que era um bate-papo suave, muito tranquilo, leve, tranquilo. Vocês sabem tudo desse processo, cara, e a gente quer contar isso de uma forma muito, né, clara para quem nos assiste, para quem nos escuta. Muitíssimo obrigado, viu? Eu que agradeço, Wellington, muito obrigado aí pela oportunidade também de estar podendo contribuir com isso, falar, né, para o produtor, igual você falou, de desmistificar um pouquinho certas coisas e qualquer coisa a gente está à disposição ali no setor relacionamentos cooperados para tirar qualquer dúvida, conversar com o produtor. Show! Muito bom. Lugar. Atos, com você, muitíssimo obrigado. Tá? Eu que agradeço. Que conversa legal. Que muito feliz. Né, tem vários tópicos ainda que dá pra gente conversar. Essa conversa ia durar bastante. A conversa não acabou. Então você já é convidado, já vamos falar com a turma. Produção, chama esses meninos aqui pra gente bater mais papo e a gente trazer mais novidades, atualizar informações. E pra mim é o desafio, viu, Flávio? É a gente desmistificar mesmo e mostrar que isso não é modismo, que isso não é onda, que isso é uma prática
sem fazer trocadilho, sustentável. Sustentável, exatamente. A gente tem agora, Wellington, voltando no tópico, né, só para encerrar aqui, a gente tem agora a questão da exigência da Europa com relação ao UDR, que eu acho que é um tema muito relevante para o produtor, onde que o europeu quer comprar, né, sim, continuar comprando nossos produtos, e precisam do nosso produto, Perfeito. mas ele quer que a gente forneça de área que não sofreu desmatamento. Caramba, que legal. Então já temos Depois essa de- norma, era para ter entrado já em vigor em janeiro de 25, agora ficou para entrar em janeiro de 26, a gente vai entrar já. E olha que interessante, quando a gente faz uma apanhada análise aí. geral, a cafeicultura nossa, né, a região nossa, A que região nossa- tá muito apta, né, é raro os casos. São raros né, os casos, assim, de uma área que foi desmatada de acordo com a data de corte, né, da UDR, que é dezembro de 2020. Então, assim, é raríssimo isso acontecer. As nossas áreas, elas já estão consolidadas, né, dentro da legislação ambiental nacional. E as nossas matas aqui na região muito bem conservadas. Temos uns fragmentos de matas bons. E, assim, não estamos em não conformidade com Perfeito. essa parte da UDR. E a Copama está preparado para atender o mercado europeu. Com Show. certeza. É Isso, sobre isso, gente. Isso aí. Aqui, brigadão, Atos. Valeu eu mesmo. que agradeço. Tamo junto. Tamo junto, pessoal. Valeu, obrigado. Ô, povo do agro, vamos ficando por aqui. Este é o podcast Copama, o povo do agro, sempre com notícias, informação e novidade para você, produtor cooperado Copama. Valeu!